Bem, então começamos a gravar e as pessoas vão chegando aos poucos e a gente vai tentando inseri-las. É uma pena porque justamente eu fiz o vídeo, ter que voltar à aula passada e ele faz um resumo do que nós tínhamos tratado. E se as pessoas não estão ainda, aí elas não vão entender muito bem o que a gente vai trabalhar. Bom, vamos ver então se a gente consegue reproduzir e vamos ver se as pessoas vão se inserindo aos poucos na aula. Então vamos lá olhar o vídeo aqui. Vídeo indisponível, não acredito. Vamos lá. Ele não abre. Por que ele não abre? Então vou fazer uma coisa. Eu vou abrir o vídeo na minha tela, porque na minha tela eu consigo passá-lo. Vamos ver só se a gente consegue. Isso. Então, eu vou abrir a tela do computador e aí a gente vai ver se consegue ver por ela. Vocês estão vendo a tela aí do computador? Conseguiram? Aqui para mim está aparecendo assim, a lei das 12 tábuas, e aí tem uma imagem. Mas vocês conseguem ver essa tela escrita em preto do YouTube, o homem? Não. Para mim não aparece aqui. Eu tô enxergando apenas isso que eu falei. Está escrito a lei das 12 tábuas e tem uma imagem. Agora, vocês conseguem ver? Agora sim. Abriu? Muito bom. Então, vamos olhar o vídeo por lá. Conseguem ouvir? Tá o som? Sim. Estão conseguindo ver? Vocês conseguem ver? Tá meio travando, mas tô vendo. Tá? Tá, então eu vou dar seguimento. Então vamos lá. No início da civilização, os primeiros estados se formavam com a ordem interna constituída através da religião. Era um tempo em que as leis eram elaboradas e apresentadas pelos sacerdotes, que afirmavam tê-las recebido diretamente dos deuses, os quais conferiam autoridade às regras que todos deveriam obedecer. Como podemos ver na estela que contém o Código de Hammurabi, um dos conjuntos de leis mais antigos que temos conhecimento, o rei Hammurabi da Babilônia recebe o Código de Leis de Shamash, o poderoso Deus Sol sumeriano, que se apresenta como o verdadeiro autor daquelas regras, incumbindo ao rei apenas a função de aplicá-las ao povo. Esse sistema de leis vindas dos deuses vigorou em inúmeras outras civilizações da antiguidade, e não podemos deixar de incluir nessa lista os 10 mandamentos, regras que ainda hoje constam na Bíblia e são seguidas por muitos judeus e cristãos.
antiguidade, não havia diferença entre política e religião. Os dois conceitos se misturavam, pois o fundamento da autoridade era de caráter unicamente religioso. Assim, era muito comum que o governante fosse também o sumo sacerdote, e, em alguns casos, assumisse até mesmo a condição de Deus, como os antigos faraós do Egito. De igual forma, as leis que regulavam a sociedade não eram feitas por homens, mas pelos deuses, e por isso tinham uma força para serem obedecidas muito grande, pois se alguém as desrespeitasse, estaria ofendendo o poder divino e sujeito aos seus terríveis castigos. Como nem sempre essas leis de origem divina eram justas, muitas delas serviam também para estabelecer privilégios e fazer uma classe de indivíduos em detrimento de outros. Entretanto, o sistema de leis divinas não durou para sempre, pelo menos não em todos os lugares. Conforme a cultura e o conhecimento foram progredindo, algumas pessoas começaram a desconfiar de sua origem misteriosa, pois, afinal, os tais deuses nunca eram vistos em público promulgando leis. Em Roma, muito tempo atrás, os abusos começaram a incomodar o povo, provocando a desconfiança de que, em vez dos deuses, haviam por trás das leis indivíduos interessados em obter proveitos com elas. Foi quando, então, exigiram que as leis passassem a ser feitas por homens. Essa é a história da Lei das 12 Tábuas. Nos primeiros tempos de Roma, quando ela ainda não era um império poderoso, constituíram-se duas classes sociais distintas. Os patrícios, que estavam no topo e detinham poder, e os plebeus, que formavam a base da sociedade e compunham a mão de obra produtiva. Os patrícios diziam ser descendentes dos patres, ou seja, dos pais, fundadores de Roma, e por causa disso afirmavam possuir uma relação privilegiada com os deuses, detendo assim diversas prerrogativas, incluindo o direito de governar e também integrar o corpo sacerdotal. Isso tinha fundamental importância naquele tempo, porque eram os sacerdotes que recebiam dos deuses as leis que deveriam ser aplicadas em Roma, as quais favoreciam os patrícios e se constituíam no sustentáculo da desigualdade social. Mas essa situação não durou para sempre. Cansada de sustentar os patrícios, a plebe de Roma resolveu reagir, dando início a uma revolta que alterou profundamente o sistema legal romano. Em um determinado momento, a exploração dos plebeus pelos patrícios chegou a um ponto insuportável e eles resolveram se rebelar. De maneira pacífica, os plebeus simplesmente deixaram a cidade de Roma e se dirigiram para este local onde nós estamos, conhecido como Monte Sagrado. Aqui, estabeleceram acampamento e fundaram um estado independente, abandonando os patrícios à sua própria sorte. A estratégia acabou dando certo, pois como os patrícios dependiam dos plebeus como força de trabalho, permitiram a eles certa participação política através da nomeação de 2 tribunos, os quais deveriam atuar junto ao governo de Roma. Ocorre que, com o passar do tempo, esses tribunos não se contentaram em apenas fazer parte da administração e passaram a lutar pela igualdade de direitos, exigindo mudanças nas leis romanas. Para tanto, fizeram questão de poder conhecer o texto original daquelas leis supostamente vindas em segredo nos templos da cidade. Entretanto, como os sacerdotes se recusavam a mostrá-las, os tribunos passaram a discursar para as massas, explicando que leis feitas por deuses não passavam de uma grande mentira forjada para fazer todos aceitarem sua condição de submissão. Quando a plebe, então, percebeu que estavam vivendo numa farsa, os ânimos esquentaram e uma guerra civil esteve prestes a explodir. Foi então que, diante daquela situação extremamente grave, o Senado cedeu, admitindo-se que as leis romanas fossem refeitas, de forma a limitar a exploração do povo pela classe dominante. O resultado disso foi a elaboração de um conjunto de regras que ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas, um documento de inestimável valor histórico, pois representou a abolição do ius divino, direito dos deuses,
e, em contraposição, permitiu o nascimento do ius civile, ou seja, o direito civil. Então, que tal? Vocês conseguiram ver o filme? Filminho aí? Aqui deu para ver. Sim. Muito bom. E do que vocês conseguiram ouvir ou ver, o que vocês guardaram a respeito das nossas aulas aí em relação ao direito romano? Repete a pergunta, por favor, professor. Então, nós estávamos falando a respeito do filme, né? E nós vimos algumas questões relacionadas ao direito romano. E aí eu queria saber de vocês o que vocês podem trazer, né? Deste vídeo que nós vimos como contribuição, né, a respeito do que nós tratamos sobre o direito romano. Professor? Entenderam agora? Olá, Matheus Hipólito. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, e você? Estou ótimo. Uhum. Eu observei que permaneceram alguns institutos do direito romano até hoje, como, por exemplo, o direito à herança, mas não só. Certo, mas eu gostaria de saber do filme que nós acabamos de ver, desse vídeo que nós acabamos de assistir, especificamente. Vocês estão me ouvindo? Na verdade, o videozinho, ele faz um resumo de tudo que foi trabalhado na sala de aula, né? Tudo que foi trabalhado nessa aula. Ele retoma as classes romanas, da sociedade romana, ele traz a forma como a plebe adquire o poder, né? Ele faz uma síntese, é isso. Uhum. E algum outro detalhe? Nenhum outro detalhe? Para entender, né? Eu consegui entender que o direito civil, ele, como se diz assim, né? Foi fruto de uma revolução, bem assim, né? Uhum. E como se diz, deu liberdade para a plebe através de como se diz assim, né? É mais ou menos isso, eu não consigo expressar direito, né? Mas é isso. Certo. E temos algo extremamente simbólico e importante aí no vídeo. O que é? O que mais temos aí de importante? Vocês têm algo extremamente importante nestas... As duas tábuas. Ah, sim. E o que significa, então, esta lei das 12 tábuas?
Eu não consigo explicar. Hã? Eu não consigo explicar. Vamos lá, quem é que pode nos ajudar com relação à Lei das 12 Tábuas? Hum? Vocês me falaram sobre a luta entre as classes sociais em Roma, né? Vocês me falam sobre o direito civil, e a Lei das 12 Tábuas, ela surge nesse contexto como? Ela traz os princípios, é isso, professor? Do Código Civil? Sim, mas e por que se cria a Lei das 12 Tábuas? Por que se cria? Para Sim. atender a plebe, né? A revolta da plebe, né? É um cala-boca na plebe. Sim, mas qual é a razão de se criar uma lei? Aí, no caso, a Lei das 12 Tábuas. Porque ninguém estava acreditando mais nos deuses. Aí era a lei. Fantástico, Era Sidney Justiniano. Muito bem, você com seu código justinianério. Então, vocês percebem que os romanos, justamente, eles trazem, não é, aí a importância do direito escrito na Lei das 12 Tábuas, né? Porque as regras que estavam sendo criadas, normalmente elas tinham origem nos costumes, não foi isso que a gente viu? Elas eram regras costumeiras inicialmente. E os costumes, eles são o quê? Baseados em tradições, né? Essas tradições, elas são passadas pelas gerações, elas vêm de pai para filho, né? Vem dos nossos ancestrais até os dias em que nós estamos vivendo. E nós vimos, né, que o povo romano, ele foi formado por vários outros povos e nós tínhamos ali costumes diferentes. E os costumes, eles conseguiam fazer uma certa harmonia entre todos os hábitos, todos os costumes de cada um daqueles povos. E eles foram dar origem a duas classes sociais, né? Então, a divisão das classes sociais em Roma, nós vimos aí no filme, ela está baseada em uma origem, né, que era superior e a outra que se colocava inferior. Por que que os patrícios eles estavam acima dos plebeus? Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Eu consigo. Então, por que que havia essa distinção entre patrícios e plebeus em Roma? Vocês conseguiram acompanhar o áudio aí, o vídeo? Eu consegui, mas não me atentei muito a esse detalhe. Uhum. Então, alguém conseguiu captar essa imagem? Por que que os patrícios, eles colocavam como uma classe superior? Porque eles eram descendentes dos pátrios, dos fundadores de Roma, que tinham acesso privilegiado aos deuses. Isso, exatamente. E, portanto, as regras elas eram criadas com inspiração nos deuses, não é? E os deuses, então, eles traziam regras que favoreciam os patrícios.
E aí, a partir de um determinado momento, o que acontece com a plebe? A plebe passa a questionar esse poder concentrado na mão dos patrícios e começam a questionar, né, esse privilégio da classe dos patrícios. Isso. E, portanto, as regras, elas deixam de ter o quê? Uma origem divina, né, e passa a ser feita por homens nas assembleias. Exatamente. E aí que surge, então, a lei das... 12 tábuas. Fantástico. Ok? E a lei das 12 tábuas, então, ela vai conceder direitos iguais aos patrícios e aos plebeus, né? E, portanto, nós vamos também, né, estabelecer, na época em que nós estamos tratando dessas, vamos dizer assim, disputas, essas brigas, um direito, né, que deve ser, né, uniforme, que ele deve ser igual para todos os que fazem parte da sociedade romana. E aí vocês têm a ideia, e os romanos, então, eles trazem, né, as primeiras regras de um direito que nós vamos ter na origem do direito processual civil. Nós vamos ter o chamado direito formular, né? Então, além, né, de nós termos a criação da lei das 12 tábuas, nós vamos ter aí também a criação de regras de um direito processual. Então, vocês vão encontrar Hoje aqui o negócio está meio difícil, né? Com esses slides. Vocês vão encontrar a tendência, né, de se criar um direito processual. Quando eu precisar, né, resolver um conflito com as outras pessoas, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar tratar de determinadas regras que vão estabelecer como é que eu vou me dirigir, né, a essas pessoas e o que eu devo manifestar nesta minha reclamação por um direito, né? Então, os romanos, eles vão ser muito importantes na criação não só de um direito civil, nós vimos aí que o direito civil, ele é criado para se opor, né, ao direito divino. O direito civil é aquele direito que pertence aos homens, né? Mas os romanos também, eles começam a pensar, então, em o que se chama de direito formular, ou nas fórmulas, né? E essas fórmulas, elas estabelecem alguns modelos para que as pessoas possam fazer os seus pedidos aos pretores. Vocês devem estar lembrados, nós falamos também na última aula a respeito da função dos pretores, né? Os pretores eram vamos dizer assim, a figura que na época da Roma antiga representavam os que eram responsáveis, né, pelos julgamentos. Eram os magistrados, então, que estavam encarregados, né, dos julgamentos, da interpretação do direito, dizer o que era direito, né? E nós tínhamos, então, os pretores urbanos e os pretores peregrinos. Alguns pretores, eles estavam encarregados, né, das questões que envolviam os cidadãos romanos, e estavam, então,
na limitação da urbe, e por isso que eles têm o nome de pretores urbanos, e nós vamos ter aqueles que são os peregrinos, ou seja, que eles estão mais distantes, em locais mais distantes, e eles tratam dos conflitos que envolvem os romanos e aqueles chamados de estrangeiros, aqueles que não tinham a cidadania romana. E os romanos, portanto, eles também começam a organizar, né, a forma de solucionar os conflitos. E como é que eles poderiam organizar isso? Eles estabeleceram fórmulas, eles estabeleceram modelos para que as pessoas pudessem formular, né, os seus pedidos, as suas queixas, né? Eu não posso me dirigir a um pretor de uma maneira livre. Eu tenho que obedecer algumas regras. E isso vocês vão encontrar quando vocês começarem a estudar. Justamente nós já tínhamos falado, vocês vão encontrar muito no Código de Processo Civil, porque vocês terão lá que obedecer às regras, né, para poder se dirigir ao magistrado. Vocês não podem simplesmente, né, se apresentar num tribunal e falar abertamente aquilo que vocês estão pensando. E daí que vocês também vão entender que no direito romano começam a ser estabelecidas as bases para a figura do próprio advogado, né? Porque era necessário que eu tivesse algum conhecimento para arrumar, né, tudo aquilo que eu pretendia levar ao magistrado, ao pretor, né? E como é que então se estabelecem as fórmulas? Vocês têm aí 2 tipos de fórmulas. A fórmula modelo, e na fórmula modelo vocês encontram, né, algumas instruções que eram direcionadas, né, a todos, e propriamente nessa fórmula modelo, né, as pessoas conseguiam já entrar em determinadas, vamos dizer assim, consensos, em determinados acordos, e já apresentavam, né, as suas provas, já apresentavam os seus argumentos, e o pretor, ele propriamente fazia uma triagem nessas informações. E no caso em que não houvesse uma possibilidade de ajuste, então, o pretor, ele estabelecia a regra para um juiz, né, um outro magistrado que seria encarregado de, vamos dizer assim, estabelecer uma decisão para aqueles conflitos. Só que nessa fórmula julgamento, né, o magistrado, ele já estava subordinado, ele já estava, né, limitado àquilo que o pretor havia determinado inicialmente, tá? Então, ele não poderia fugir, né, do modelo que havia sido proposto pelo pretor, né? E, portanto, aí a menção a um direito formular, né? É um direito em que há uma análise, há uma decisão sobre um conflito, mas essa análise ela deve seguir uma estrutura, né, pré-estabelecida. Então, percebam que os romanos eles começam a ditar as nossas primeiras leis processual, né? Quando nós pretendemos hoje nos dirigir a um magistrado, nós vamos ter que elaborar as chamadas petições, né? Nós fazemos pedidos aos magistrados. E eu dou início a uma ação judicial quando eu formulo
uma petição chamada petição inicial. E ali eu trago todos os meus argumentos de fato e os meus argumentos de direito, e eu apresento, né, as provas que eu quero produzir ao longo do processo. Então percebam que aquilo que nós estabelecemos hoje, né, nos dias de hoje, no direito processual, os romanos foram os primeiros a imaginar como é que nós vamos, né, ter regras para a solução dos conflitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou isso está muito complicado? Eu estou entendendo. Ok? Certo isso? Tá? Então, essa fase do direito romano é uma fase inicial, e vocês têm, então, um direito que é o chamado direito formular. E ele está subdividido em duas espécies de fórmulas, ou dois modelos. A fórmula modelo, propriamente dita, e a fórmula julgamento, né? Vocês têm aqui uma própria menção, né? Que é retirada do livro digital de vocês, e que é um pensamento, é uma ideia do professor Azevedo, e ele diz o seguinte, olha, ao contrário do antigo sistema de ações da lei, onde tudo transcorria oralmente, figurava agora uma recomendação por escrito, e essa recomendação, ela era redigida pelo magistrado após a oitiva sumária das partes. O que significa a oitiva sumária? Né? É uma oitiva breve, é uma oitiva rápida, é uma oitiva que não necessita propriamente de provas, né? Eu não preciso trazer aí, neste momento, né, outros elementos. Então, isso aqui é uma oitiva sumária das partes, e na qual vinham esclarecidos os pontos de direito, bem como os fatos que o juiz deveria levar em conta ao proferir o seu julgamento, certo? E aí, vocês vão encontrar, então, a primeira fase do processo civil romano. E justamente é importante que vocês atentem, né, que o processo civil romano, ele vai se subdividir em duas grandes fases. A primeira fase, do direito formular, e há uma segunda fase que já se refere aos editos, ou aos éditos, como vocês queiram chamar, podem ser denominados das duas maneiras, e vocês encontrarão, então, a primeira fase do processo civil romano, o direito formular, ele tinha na fórmula algumas partes principais, partes essenciais. E essas partes essenciais, elas eram em número de 4. Quais são elas? A demonstração, a intenção, a adjudicação e a condenação, né? Então percebam que vamos dizer assim, a primeira fase deste processo de demonstração, em que as partes elas são ouvidas, não é, pelo pretor, elas são ouvidas pelo magistrado de uma forma sumária, né? E aí vocês encontram que na demonstração estava descrita a causa do pedido através da narrativa dos fatos e dos fundamentos jurídicos deste, né? Então, vocês têm justamente na divisão, não é, deste direito processual formular, o que nós trazemos até hoje no nosso processo civil. Então, eu preciso, inicialmente, demonstrar, né, o que acontece, eu preciso contar os fatos, e eu preciso também acrescentar a essa demonstração o direito que fundamenta aquele pedido que eu vou fazer, né? E é importante nós vermos aqui o estabelecimento de uma causa do pedido, né? Eu preciso demonstrar qual é a causa do meu pedido. Quando vocês estudarem o direito processual, vocês vão ter as condições da ação
e os requisitos, né, do processo. E vocês vão ver que ainda existe até hoje o que é falado até em latim, a causa petendi. Eu preciso demonstrar qual é a causa do meu pedido, né? Então, digamos que eu fui ofendido na minha honra, né? E eu preciso de uma reparação, a reparação dessa ofensa. A causa do meu pedido, então, é o quê? É a ofensa que eu recebi. Eu estou lá demonstrando exatamente qual é o motivo, eu estou demonstrando por que eu estou, né, pedindo uma indenização em função da ofensa à honra. O que me levou, né, a pedir a proteção do magistrado? Eu tive a ofensa à minha honra, né? Se eu, digamos, estou no trânsito e eu sofro, não é, um acidente no trânsito, eu vou pedir uma indenização em função de eu ter sofrido, né, aquele acidente no trânsito. Eu tenho um prejuízo, alguém bateu no meu carro, né, ou eu sofri mesmo, né, um atropelamento. Então, eu preciso da indenização. Qual é a causa dessa indenização? Eu sofri um acidente no trânsito. E a causa do pedido, ela existe justamente para impedir, né, que as pessoas elas fraudem, né, o próprio juízo, como a gente diz, a própria jurisdição. Porque eu posso inventar algo, né, que não aconteceu comigo. Então, eu tenho que demonstrar que eu estou levando um pedido ao magistrado e que esse pedido ele tem uma causa que está relacionada a mim. Aconteceu o fato comigo, né? Então, é o que nós chamamos que está relacionado à causa, é justamente a legitimidade que nós temos para poder, né, propor uma ação perante um magistrado. Eu não posso, né, fazer um pedido que ofenda um direito do meu vizinho, né? O fato aconteceu com o meu vizinho, eu estou extremamente indignado com isso, e eu resolvo fazer um pedido ao magistrado, né? Isso não existe no direito. Quem deve fazer o pedido é o próprio interessado. Então, hoje nós temos no processo, além da causa do pedido, nós temos o interesse de agir e a legitimidade de agir, né? Então, isso tem que demonstrar que o fato, ele aconteceu comigo. O direito ofendido foi um direito meu. Não posso, não é, me dirigir a um magistrado para pedir um direito que cabe a uma outra pessoa, certo? A não ser que eu seja um representante dessa pessoa, né? Mas mesmo assim, o direito é dela. Eu estou apenas representando, porque, digamos, ela não tem idade, né? Ela não pode ainda se dirigir a um magistrado. E eu, como pai, então mas eu vou representar. E eu vou pedir um direito que cabe ao meu filho. Certo isso? E essa, então, era a primeira fase, né, do direito formular. É necessário que se descreva a causa do pedido, né, através da narrativa dos fatos. E eu tenho que demonstrar qual o direito que foi violado, né? Por isso que é importante que nós estudemos bastante o direito, porque quando nós formos nos dirigir ao magistrado, nós temos que apontar qual é o direito que foi violado. Não basta apenas eu me dirigir ao magistrado, não basta apenas eu dizer, olha, eu sofri, né, um acidente de trânsito ou eu tive uma ofensa à honra, mas eu tenho que dizer para o magistrado onde está a previsão legal e qual foi, né, o artigo, o inciso que foi desobedecido e que me dá aí, então, o direito de receber uma indenização. Entendido isso?
Sim. Professor, eu tenho Hum, uma coisa. O sim, senhor falou da ofensa à sua honra, certo? sim, E disse que gostaria de propor uma ação indenizatória, certo? sim. Por coincidência, eu tenho aqui Hum. uns modelos de ações salvos aqui. E eu estava Ah, você tá justamente com a ação indenizatória. O senhor muito falou bem. da demonstração, né? Que a gente tem que falar Uhum, do direito. E aí sim, já aqui está bem é, nítido, porque aqui tem a quem eu me refiro, então ao juiz, a qualificação das partes, a narração dos fatos, e aí uhum, tem do direito, que é a maior parte a primeira maior parte da peça, que tem hum, aqui norma, tese principal, conexão com o caso concreto, teses uhum, acessórias, súmulas de sim, conclusão. sim, Depois eu faço os pedidos, uhum, anexo as provas uhum, e termino com o termos em que pede deferimento, local e data de advogado, OAB e número da ordem. uhum. E Então, qual é a eu sua? vejo muita semelhança entre o que o senhor falou do direito Ah, formular e uhum, do que é feito hoje. sim, exato. E tem uma outra coisa. Na causa do pedido, é importante que nós, né, saibamos exatamente o que nós vamos pedir, né? Porque muitas pessoas, elas não sabem o que elas querem. E se você não sabe o que você quer, como é que você pode ter aí uma resposta do Poder Judiciário, não é? Então, na causa do pedido, no pedido em si, quando vocês estudarem um processo, vocês vão aprender isso, estão delimitados as intenções que vocês pretendem apresentar ao juiz. E se ele não julgar aquilo, ele está cometendo um erro técnico. Ele pode decidir o que a gente chama de ultra petita, né? Ou extra petita, né? Então, vocês precisam compreender que há uma delimitação, né, do direito no pedido que é feito ao magistrado. E se eu peço errado, provavelmente o que acontece? Eu não vou ter aquilo que eu pretendia obter, né, do magistrado. Né? Muitas vezes o advogado, quando ele faz esses pedidos de indenização, né, ele, se não fizer exatamente, né, a menção, né, a tudo aquilo que ele tem direito, ele não vai receber, né, na indenização. Então, eu posso pedir, né, junto com os danos, eu posso pedir os lucros cessantes, eu posso pedir os danos emergentes, né? Então, são outras parcelas que eu posso exigir ao lado da indenização, né? E eu não posso esquecer de todas essas parcelas. Então, o meu pedido, ele influencia no julgamento, naquilo que o juiz concederá ou não concederá. Se eu esquecer de pedir, o juiz ele não pode preencher o meu pedido, né? Ele dá exatamente aquilo que foi pedido, né? Se eu não peço, ele não pode ultrapassar a esfera e ele dizer assim, olha, você também tem direito a isso, isso, isso. Né? Então, percebo que isso é uma questão técnica extremamente importante no processo. Eu posso ser um excelente conhecedor de direito, mas quando eu começo a lidar com o processo, eu tenho que conhecer muito bem as regras processuais, porque não adianta eu conhecer o direito material ou o direito substantivo sem conhecer o direito processual. Né? Eu vou ter falhas aí na hora que eu for fazer as minhas petições, propor as minhas ações.
E aí nós temos a sequência, né? A demonstração, a intenção. E percebam que o livro digital de vocês, ele traz, né, justamente aqui uma observação. Quando havia possibilidade de um prejuízo, né, os julgamentos eles já se exauriam, ou eles já finalizavam na fase da intenção, né, porque não havia propriamente, né, a necessidade, né, de algumas ações elas se estenderem mais, né? Elas apenas precisavam que houvesse uma declaração da existência de um fato ou não, né? Que era o que estava previsto aqui nas ações de estado das pessoas, dos bens patrimoniais, do direito de família e outros institutos. E o que são essas ações ou essas discussões? Quando eu estou discutindo o estado da pessoa, você é casado ou você não é casado, né? Você casou com a pessoa, vocês têm uma relação de casamento, uma relação conjugal, ou não tem, né? Vocês querem o quê? Vocês querem acabar com o vínculo conjugal, matrimonial? Então, isso é uma ação de Estado, né? Você é filho do fulano, você não é filho, né? Isso envolve o estado das pessoas. Os bens patrimoniais, né? Então, vocês estão discutindo para saber a quem pertence determinado bem. Isto é seu, isso não é seu, né? Isto está na sua posse ou não é da sua posse, né? É propriedade sua, é propriedade de uma outra pessoa, né? A divisão da sua propriedade, onde é que ela começa, onde é que ela acaba. Então, isso envolve as discussões sobre os bens patrimoniais. O direito de família, né, que está relacionado também, muitas vezes, com o patrimônio e com o estado das pessoas. Eu tenho direito, né, a determinado patrimônio, qual é o regime de bens que existe no casamento? Quantos filhos houve da relação de casamento, né? Então, muitas das vezes, as ações elas já acabavam na fase aí da intenção, na segunda fase. Por quê? Porque se conseguia estabelecer ali uma declaração. Olha, eu preciso saber qual é aí a minha situação na família. Eu sou casado, né? Eu me divorciar. Então, o juiz ele já determinava o divórcio, né? Eu quero saber se eu vou ter direito a uma herança ou não. Então, existem situações que não necessitam aí ser estendidas além do necessário. E aí não há necessidade de nós darmos, não é, mais abertura ao processo. E aí vocês têm a menção justamente ao que nós conhecemos no processo como ação declaratória. Vocês terão as ações declaratórias, as ações de conhecimento e as execuções ou os cumprimentos de sentença, né? Então, vocês têm, e as ações cautelares, né? Ou as medidas cautelares, ou tutelas de urgência, como nós temos no novo Código de Processo Civil. Então, vocês estudarão o processo em diversas etapas, e vocês, então, terão um processo que é apenas relacionado à declaração de um Estado, né? E não há necessidade, portanto, de se discutir outras coisas. Eu quero apenas saber, por exemplo, se a pessoa ocupou uma parte do meu terreno, né? Não se tem certeza de que aquela parte que estava ocupada, né, por um estranho ali pertencia a mim ou a ninguém, né? Ou pertencia a uma outra pessoa. Então, nós vamos discutir apenas a questão da posse desta parte, né? E não há necessidade. Depois que se tiver uma declaração sobre esta posse, né? A pessoa, ela realmente ocupou uma parte do terreno que era da minha propriedade, então eu posso pedir o quê? Que ela se retire dali, né? Eu peço uma emissão na posse, né? Eu peço que ela saia da minha propriedade.
e eu, então, retenho, né? Eu vou obter outra vez a posse sobre aquela parte da minha propriedade que estava sendo ocupada indevidamente. Então, percebam que a primeira fase é uma declaração. Se eu quiser, então, eu vou mover uma outra ação para tirar aquela pessoa da parte da propriedade minha que estava, né, sendo ocupada indevidamente. Então, o processo romano, ele vai estabelecer justamente isso. Existe uma fase em que eu posso parar o processo, porque eu preciso apenas de uma declaração. E depois eu ou vou propor uma outra ação, né, para exigir, ou eu apenas me satisfaço com a declaração que me foi dada. Certo isso? E outra fase do processo formular era a fase da adjudicação. A adjudicação é dar algo a quem é devido, né? É justamente entregar algo que é pedido. Então, eu peço um direito ao pretor e eu devo obter uma adjudicação desse direito, né? Eu peço uma indenização. Ele vai reconhecer que eu tenho direito e vai estabelecer o que eu devo receber como indenização. E ele, então, está adjudicando, né, a mim um direito que eu pedi. E, naquela época, vocês têm aqui que a adjudicação consistia na transferência do bem ou da coisa em litígio para uma das partes. E, finalmente, a condenação, que extingue o processo, né? Ou seja, eu vou estabelecer, e hoje nós temos isso, né? Quando nós pedimos algo ao juiz, nós pedimos que seja reconhecido o direito à indenização, por exemplo, e a condenação do réu ao pagamento. Ele tem que pagar, né, pela ofensa, ele tem que pagar pelo dano que ele me causou. Então, até hoje, nós utilizamos isso aqui nos termos do nosso processo civil. E nós vamos ter aí, né, também a questão, né, do ônus da sucumbência. Aquele que é condenado, ele deve sofrer ainda um ônus. Ele tem ao seu encargo que pagar todas as custas processuais, né? E vamos, então, perceber, né, que nosso processo civil, ele tem aí, vamos dizer assim, grande influência do direito formular romano. Portanto, o direito formular romano, as fórmulas romanas, elas foram as primeiras regras de processo que nós tivemos. Porém, vocês percebem também, pelo que está no livro digital de vocês, que havia, de uma certa forma, uma arbitrariedade no uso da fórmula. Então, começa a ter alguma crítica com relação à utilização dessa forma, ao arbítrio do próprio pretor, né? E vocês percebem aqui que eles dão um exemplo que esse arbítrio era relacionado ao pagamento de determinada quantia em dinheiro, né? Tal exigência era benéfica para quem recebia o valor de uma coisa, mesmo que perdida em dinheiro. Então, se eu não tenho como devolver a coisa, eu vou lhe pagar uma indenização, o valor correspondente. Mas percebam que esta compensação em dinheiro, ela não, às vezes, interessava à parte contrária, né? Que, no exemplo que vocês têm, ou perdiam um objeto de estimação, ou mesmo vocês têm um caso, né, de, vamos dizer assim, eu ter aí uma lesão no meu corpo físico, né? Então, aquela indenização em dinheiro, ela não vai me devolver minha perna, ela não me devolve o braço, né? Então, além da indenização em si, eu tenho que ter alguma outra compensação, né? Eu tenho que observar que eu vou deixar de trabalhar, eu não executo mais as mesmas tarefas, ou então eu, né, tive uma depressão em função disso. E aí, apenas a correspondência em dinheiro, ela não é suficiente.
E aí, então, havia uma crítica ou a acusação de que havia uma arbitrariedade no uso dessas fórmulas. E, é claro, isso foi levar o quê? A um descontentamento, né, na utilização da fórmula. E nós vamos começar, então, a pensar, não é, numa outra maneira de estabelecer o processo civil romano. Então, vocês têm aqui a observação do livro digital, né, que havia também uma discussão a respeito, né, sobre a valoração do bem. Então, como é que vamos estabelecer um valor correspondente a essa compensação em dinheiro, quando a gente não puder devolver, né? E a previsão naquela época, né, de alguma penalidade caso você não cumprisse exatamente com o que havia sido estabelecido ali na decisão. E o livro digital de vocês, ele faz uma menção a uma semelhança com a cominação de multa, né, pelo atraso que nós temos hoje no Código de Processo Civil. Então, se você não cumprir com o que foi determinado na sentença, cumprir com o que foi determinado naquela decisão, você deve pagar uma multa, né, por dia de atraso. Você deve pagar uma multa pelo descumprimento daquela situação, mais os juros, mais a correção monetária, né, até o efetivo pagamento, como a gente chama. Vocês estão entendendo, gente? Até agora? Sim, Sim? eu sim. Muito bem. E aí, vocês vão ter, então, a passagem para a segunda fase do processo civil romano, que é a fase dos editos ou dos éditos. Alguém quer falar? Eu, Débora, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bom? E Eu, você? eu entrei, tô bem, graças a Deus. Eu entrei um pouquinho atrasada na aula e vi Uhum. que o senhor fez algumas referências do livro digital. O senhor podia me dizer qual é a página, por favor? A página do livro digital, nós estamos na página 91, mais ou menos, na página 91. mas eu começo um pouco antes, eu começo na 88, da Tá bom, 88 em diante, tá ok, tá? obrigada, professor. Ok? Então, voltando ao que nós estávamos tratando, então, nós vamos ter aí a segunda fase do processo civil romano, quando são estabelecidos os editos romanos, ou os éditos, né, romanos. E aí, vocês têm uma possibilidade de serem estabelecidos alguns ajustes, né, das regras do direito. O que acontece? Nós falamos para vocês também na última aula que muitas das vezes, né, havia uma necessidade de se adequar à norma, que era uma norma geral, uma norma abstrata, estava prevista na lei, né, ao caso concreto, às realidades, né, daquelas pessoas que estavam diante de um magistrado, diante do pretor. Então, de uma certa forma, a lei, né, e isso nós temos no direito até hoje, e percebam que os romanos já pensavam nessas situações, né? É muito importante que nós tenhamos esse contato com os magistrados, e eu falei para vocês sobre um princípio que está na Constituição, e que vocês encontram outra vez no Código de Processo, que é o princípio do juiz natural. E é justamente relacionado a esta adequação, né? Porque o juiz natural é aquele que tem contato em início com aquela discussão. É o juiz que está na comarca, né, de origem daquele problema. Então, ele conhece aquela população, né, que está ali ao seu redor e para quem ele presta
a jurisdição. Então, ele conhece mais ou menos os comportamentos daquela comunidade na qual ele está inserido. E ele, ao interpretar a lei, ele pode aplicar, ou ele pode, né, estabelecer aí uma relação de justiça, realmente, no início da discussão. Enquanto muitas vezes os juízes que estão nos tribunais superiores, porque eles estão mais distantes daquela comunidade, eles não têm exata noção do que se passa. Daí que nós podemos discutir, né, aos fatos até o que nós chamamos de segunda instância. E depois, então, a discussão ela passa a ser apenas de direito. Por quê? Porque as demais instâncias, elas são instâncias superiores e elas não vão mais discutir os fatos, elas estão, né, realmente numa esfera que não interessa mais a discussão sobre aquele fato. Aquilo ali já foi decidido nas instâncias inferiores, as que estavam mais próximas da questão. E aí vocês estão pensando um pouco a respeito do que era o direito formular e o direito baseado nos editos romanos, né? Então, percebam que o livro digital, ele também estabelece o seguinte: até um determinado momento histórico, os pretores não baixavam editos, mas passaram a fazê-lo quando, ao assumirem os seus cargos, eles comunicavam aos cidadãos os princípios reguladores de suas funções com relação à administração judiciária durante o seu mandato. E este mandato, né, era de 1 ano. Né? Então, percebam que os próprios magistrados, eles informavam, né, para aquela comunidade em que eles estavam inseridos, né, quais seriam as regras estabelecidas para o exercício da jurisdição. Né? E aí, vocês têm a menção também de que os editos, eles tinham como objetivo completar e suprir as lacunas da lei e amenizar os rigores. Né? Então, não esqueçam que nós temos uma distinção entre aquilo que está previsto na lei e nós temos a aplicação, né, desta lei aos casos concretos. E vocês têm esta noção exata quando vocês começam a estudar a jurisprudência, né? Porque vocês vão ver que está escrito algo na lei e às vezes a jurisprudência ela vai e diz algo mais específico a respeito do que está disposto em lei, né? Ou vocês vão encontrar às vezes as decisões que são, como se diz, contra a lei, né? São contrárias à lei. Por quê? Porque o magistrado entendeu que aquela regra escrita na lei, ela é uma regra injusta, ou, como se diz hoje em dia, ela é inconstitucional. E o magistrado, por um controle que a gente chama de controle difuso, né, da Constituição, ele tem o poder, desde a primeira instância, de estabelecer que houve uma inconstitucionalidade na regra que está subordinada à Constituição. Então, os pretores, eles tinham, né, naquele momento, essa função. Eles iam suprir lacunas na lei, eles iam amenizar os rigores da lei, né? Porque também nós temos que observar que, às vezes, a aplicação, né, de uma regra tão rigorosa, ela não vai poder ser cumprida. Né? Eu posso ter aí algumas regras no âmbito, por exemplo, da indenização, né? E vocês vão ver que, às vezes, as decisões elas são maravilhosas, mas nós já sabemos que elas não serão executadas, elas não serão cumpridas. Por quê? Porque a parte que perdeu, ela não tem condições de cumprir, né, com o que foi estabelecido como indenização pelo juiz. Né? Então, o magistrado, o pretor, naquela época, ele vai, através dos editos, ele vai começar a, vamos dizer assim, dar origem às primeiras, vamos dizer assim, decisões jurisprudenciais. Como é que a lei será aplicada
na minha jurisdição, né? O que eu vou entender, né, como regra, vamos dizer assim, até no próprio processo. E aí ao esclarecimento de que o processo ele era oral, né, inicialmente, e depois, então, é que ele passa a ser escrito, né? E quando esses editos eles passam a ser escritos, eles eram denominados perpétuos. Por quê? Porque eles deveriam obedecer a mesma regra até o fim do mandato do pretor, né? E isso também é importante para o direito processual, por quê? Porque nós vamos perceber que nós não podemos modificar as regras do processo, né? Quando nós começamos o processo, eu não posso alterar aquilo que está estabelecido, né? Eu não posso mudar as regras do jogo durante o jogo. Eu tenho que conhecer as regras do jogo antes de iniciar o jogo, né? E essas regras elas precisam ser respeitadas até o final, até a decisão final, até a sentença, né? Eu não posso, no meio, alterar, porque isso vai indicar o quê? Que eu estou sendo, de alguma forma, parcial. Eu estou aí atendendo a algum interesse, né, de alguma das partes que estão em conflito. E isso não é admissível, porque senão eu tiro a ideia de justiça na relação processual, né? E aí vocês vão ter a menção aos editos perpétuos, né? E percebam até que a menção aqui no princípio da igualdade, né, processual, né? Eles se deparam com diferenças sociais dos povos subjugados. Então, você tem aí um princípio de igualdade processual em que você tem que adequar as regras do processo para que as partes que estão em litígio, que estão em conflito, elas tenham, né, os mesmos direitos. Muitas vezes uma parte, quando ela vai até o Poder Judiciário, ela não tem condições de produzir as provas que são necessárias para a defesa dos seus direitos. E aí nós temos que encontrar, não é, caminhos para que as partes elas possam produzir as provas de igual forma, né? Vocês têm até um tempo de produção que é um tempo previsto, né, para todas as partes produzirem as provas. Então, quando eu começo a instrução, eu tenho um prazo para que as partes apresentem as suas provas, né? E aí, se caso uma dessas partes não consiga, o que que o magistrado faz? Ele tem que nomear, por exemplo, né, aí, um perito, né? Aí uma parte diz, olha, eu não tenho como pagar o perito. Então, o Estado, hoje em dia, ele vai e supre, né, o pagamento do perito. Vocês têm a regra da justiça gratuita, por exemplo, né? Eu não tenho como pagar as custas da ação, todas as despesas do processo. E o Estado, então, ele concede o benefício da justiça gratuita, por quê? Porque aqueles que não podem pagar, eles têm direito, né, a o serviço, a prestação do serviço jurisdicional, certo? E aí, vocês têm a possibilidade, então, de ter as regras, né, mais claras por meio dos editos. E vocês têm também, em relação aos editos, as primeiras compilações, né? Os direitos, eles estavam, de uma certa forma, estabelecidos, mas era necessário, além de estabelecer as regras claramente, que se fosse feita uma reunião dessas regras, né? E aí nós temos sempre a ideia do código, né? O Corpus Iuris Civilis do Justiniano, ou o Código, né, Civil, que é estabelecido pelo Justiniano, ele já começa a ganhar aí as primeiras, vamos dizer assim, tratativas, os primeiros traços. Por quê? Porque houve a necessidade de, depois que se estabeleceram os editos, né, que as regras, né, nos editos elas fossem também compiladas. O que significa compilar? Significa
reunir, significa, né, juntar, ou seja, eu vou colocar numa forma que todas as regras referentes ao processo, a esse direito formular, aos editos, eles possam ser encontrados num mesmo documento. Né? Então, percebam que ainda naquele momento vocês têm aí algumas tentativas, né, de alterações, né? E havia, naquele momento, os editos que eles chamam de repentinos. Então, apesar deles não poderem, né, modificar aquilo que eles tinham propalado, né, nos editos, eles, algumas vezes, acabavam criando outros editos, né, ao longo do exercício da magistratura, ao longo, né, daquele mandato que eles estavam exercendo como pretores. E aí, vocês têm a ideia de que haviam, de alguma maneira, né, algumas fugas daquilo que já havia sido traçado inicialmente. E também no fato de que eles pretendiam fazer algumas correções em relação ao próprio direito, né? E a menção aqui no livro digital de vocês, que os editos eram disposições, eles não eram leis, mas os editos tinham um grande alcance e caráter obrigatório durante o tempo em que persistiam, inclusive confirmando-se nos editos dos magistrados posteriores. Né? Isso também é extremamente interessante, porque eu posso, né, me basear num edito que foi proposto por um magistrado que me antecedeu. Né? Hoje, se nós formos trabalhar com as regras, por exemplo, dos regimentos dos tribunais, né? Então, existem ali regras e regras que foram criadas há alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás, que ainda servem, né, para estabelecer as regras de processo hoje em dia. Então, havia no direito romano, né, essa possibilidade, essas particularidades, que elas chegam aos nossos dias com outros nomes, mas elas são exatamente como eles haviam estabelecido. Percebam aqui que a menção aos editos repentinos, né, ele faz, né, pensar que havia algumas possibilidades, né, de adaptação, algumas possibilidades de conformação e até mesmo, né, aí amenizar, né, os rigores da lei, mas que não havia aí uma possibilidade, né, de eu entender que os editos, eles representavam a lei, né? Então, percebam aí que também existe aí uma diferenciação, e aí a gente começa a pensar também sobre outras fontes do próprio direito, né? Porque vocês vão ter uma fonte que está voltada aos costumes, uma fonte que está voltada à lei, e vocês também têm aí uma outra fonte que é criada pelos próprios magistrados por meio dos editos. E vocês têm aqui, né, a questão do edito perpétuo, e esse edito perpétuo representava, então, as regras, né, da magistratura durante o mandato que era exercido pelo pretor, e o edito perpétuo, ele pretende o quê? Restringir a liberdade de cada magistrado fazer esses outros editos, né, ou de baixar os editos, como está colocado aqui, e ele, segundo está estabelecido no próprio livro digital de vocês, ele foi
um documento que alcançou Roma e todas as suas províncias naquele momento, né? Então, também tem esse sentido de ter um caráter geral, né? Nós temos regras que são estabelecidas pelos pretores, e essas regras elas podem ser conhecidas em toda a extensão territorial do Império Romano. E percebam aqui que existem nos editos, né, ou nesse edito perpétuo, normas que são normas comuns relativas à instância, jurisdição e contestação, né? O que significa normas relativas à instância, jurisdição e contestação? A instância, né, é justamente aquela, vamos dizer assim, organização da magistratura, né? Então, eu normalmente tenho uma primeira instância, eu tenho uma segunda instância, e depois eu tenho outras instâncias superiores, né? E a jurisdição, ela pode variar de acordo com a natureza da discussão que eu levo ao magistrado, né? Então, eu tenho uma jurisdição civil, eu tenho uma jurisdição penal, eu tenho uma jurisdição hoje que ela é variável. Vocês têm uma série de assuntos e para esses assuntos específicos, então, vocês terão jurisdições específicas, né? Vocês têm jurisdições que estão relacionadas, por exemplo, às empresas, né? Hoje em dia. Vocês têm jurisdições que estão relacionadas ao meio ambiente, por exemplo, né? Vocês têm jurisdições de um tribunal popular no júri, por exemplo, né? Então, percebam que eles já se preocupavam em especificar isso nos editos naquela época. E a contestação, né? O que nós temos como contestação? É justamente a defesa, né, daquele que é chamado diante de um pretor ou diante do magistrado. Eu tenho, de um lado, um autor que apresenta, né, aí as suas fundamentações, os seus argumentos, as suas alegações, mas eu não posso esquecer que eu devo permitir a outra parte, né, também se defenda, né? Eu preciso aí assegurar um direito de defesa. E isso é muito, não é, hoje em dia importante e é muito valorizado no âmbito do direito, não é? Todas as vezes em que eu fizer um pronunciamento, eu devo também permitir com que a parte que é, vamos dizer assim, diretamente mencionada, tocada, ofendida nesse meu pronunciamento, ela tenha um direito de ser ouvida, né? Ela precisa, então, contestar aquilo que foi dito ao seu respeito ou com relação aos seus interesses, né? E aí vocês têm a segunda parte, não é? Que reúne as ações de proteção aos direitos subjetivos privados, que se referem aos meios jurídicos ordinários, né? O que significa isso? Direitos subjetivos privados. Nós temos alguns direitos que dependem, né, da nossa argumentação, do nosso questionamento. Eu posso, né, pedir ao magistrado que seja reconhecido um direito meu, mas eu não tenho obrigação de pedir ao magistrado, né? Se eu não quiser discutir, eu não estou obrigado, né, a me dirigir ao magistrado. Eu não tenho aí na ação um direito que é objetivo, mas eu tenho um direito que é subjetivo, né? Eu preciso ter esse ímpeto de me dirigir ao magistrado, porque o direito, ele é meu, né? Se eu quiser, eu vou discutir. Se eu não quiser, eu não vou ser obrigado a discutir, né? Então, existem direitos subjetivos
que podem, né, ser solicitados ao magistrado, ao pretor naquela época. E vocês têm alguns direitos subjetivos que são relacionados aos direitos de personalidade, né, por exemplo. Então, eu posso, nesses direitos subjetivos, solicitar uma correção de um nome, por exemplo, que eu tenha. Esse é um direito subjetivo meu. Se eu quiser, eu posso pedir a correção, né? Eu posso pedir a modificação, mas se isso não traz, né, grandes assim, importâncias para mim, eu posso deixar o meu nome como ele está, não me interessa modificar, né? Existem situações que estão relacionadas à personalidade, então, do indivíduo, que são direitos subjetivos privados. E os meios jurídicos que são utilizados são os meios jurídicos, como eles chamam, ordinários. O que significa dizer isso? Né? Eu tenho, vamos dizer assim, processos diferentes para fazer as solicitações ao pretor. Eu tenho mecanismos processuais distintos para pedir os meus direitos. Alguns mecanismos, eles são mais rápidos, eles são, nós chamamos de céleres, ou são sumários. Né? Antes nós tínhamos até um processo sumaríssimo. Hoje nós temos, né, algumas regras diferentes, e nós temos o processo, que é o processo comum ou ordinário. O ordinário, nesse sentido, ele tem um sinônimo de comum. São os meios comuns, né, que nós podemos utilizar para pedir algo a um pretor, a um magistrado. A terceira parte apresenta as vias de direito fora do calendário judiciário e as regras relativas à herança, testamentos, legados e ainda procedimentos sumários. Percebam que agora nós temos a menção aos procedimentos sumários, que são pedidos que devem ser mais rápidos, não é? Então, eu tenho alguns processos que necessitam, não é, de mais urgência. Eu estou com a minha casa caindo, né? Tem uma obra aqui passando na minha rua, e eu preciso interromper esta obra, né? E esta interrupção tem que ser imediata, senão a parede da minha casa corre o risco de cair e ela vai desabar em cima da minha cabeça, claro, né? Então, eu preciso interromper a obra. Eu preciso, então, seguir um procedimento que é mais rápido, é célere, é um procedimento sumário, nesse caso. E aí vocês têm uma preocupação muito grande com os direitos privados, né? E percebam que são direitos relacionados à sucessão, à herança, testamentos e legados, né? Por quê? Porque já naquele momento, né, o patrimônio ele era extremamente importante na vida das pessoas. Muitas vezes, para se preservar o patrimônio, tem que se agir rapidamente, né? E antes que ele seja, como se diz, dissipado, né? Antes que desapareça. Então, era necessário que eu estabelecesse um processo mais célere e fora do calendário judiciário. Existem situações que, mesmo, né, que esteja num período de suspensão do judiciário, esses, né, pedidos, essas ações, elas continuam a correr. Um claro exemplo disso, nós temos hoje, é a ação de alimentos, né? Eu não posso esperar aí que os magistrados, por exemplo, voltem das férias para eles decidirem sobre uma situação que envolve alimentos. A pessoa está necessitada de alimentos, ou seja, ela precisa de meios para ela própria, né, comer, para ela se alimentar, ela precisa de meios para ela se sustentar. Então, eu preciso que esses tipos de ação, eles tenham uma análise rápida e eles sejam analisados em todos os momentos.
mesmo que fora do calendário comum do judiciário. E a quarta parte dos editos, ou desse edito perpétuo, ela se relacionava às determinações sobre a coisa julgada e a execução de sentenças. E vocês vão estudar em direito civil, logo que vocês começarem o estudo do direito civil, ter um estudo sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá vocês encontrarão que o princípio da coisa julgada, ou seja, aquilo que foi decidido, né, ele não pode ser modificado. Então, se nós não podemos mais recorrer da decisão do magistrado, no caso do pretor, né, nós temos o estabelecimento da coisa julgada. E não há como discutir. Não se pode, e percebam como os romanos são grandes, porque eles já pensavam naquela época na segurança jurídica, né? Eu não posso ficar discutindo com as pessoas eternamente. Eu não posso usar do poder judiciário para satisfazer as minhas necessidades de conflito, né? Existem pessoas que elas vivem um conflito a vida inteira. Elas não sabem viver se não for em conflito. Então, todo dia elas já levantam. Eu imagino até que nesse período de isolamento elas devem estar assim ao ponto de estourar, né? Porque se elas viverem sozinhas, como é que elas vão entrar em conflito? Não conseguem, né? Então, percebam que o direito, ele diz assim, olha, nós temos que colocar um ponto final numa discussão, né? Nós devemos garantir que as pessoas discutam, mas essa discussão tem um limite. E, uma vez que se chega ao limite, se estabelece, então, a finalização, né, da contenda, o fim da discussão. E nós vamos chamar esta finalização da contenda de coisa julgada. E, tecnicamente, é tudo aquilo que é estabelecido pelo magistrado e do qual, né, não cabe mais recurso nenhum. E isso significa uma segurança também, por quê? Porque aquilo que foi estabelecido terá que ser cumprido, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um determinado direito contra o Estado aqui de São Paulo, e eu ganhei, né, e não há mais possibilidade de recurso, o Estado de São Paulo ele vai ter que me fornecer o direito, ele vai ter que me assegurar, ele vai ter que me pagar, né, aquilo que foi determinado na sentença final e se transformou em coisa julgada, né? E, portanto, já em seguida vocês têm a fase da execução das sentenças, né? Eu preciso também assegurar que o que foi decidido será cumprido. Não é apenas uma simples decisão. Muito bem, né? Eu reclamei algo, eu cheguei ao judiciário, né? Eu passei um período ali em discussão, eu realmente tive o meu direito reconhecido, mas o que é importante para que se estabeleça a justiça? Que aquilo seja cumprido. Então é preciso ser executada a decisão. Certo isso? E aí vocês têm a menção de que o edito deu volume à esfera de proteção individual e forneceu flexibilidade na distribuição da justiça. O que significa isso? Significa entender a justiça como uma justiça distributiva, não é? O que representa isso, né? Quando se fala em poder judiciário, nós vamos obter do judiciário a chamada justiça distributiva, que é dar uma parcela, né, de justiça a cada uma das pessoas que fazem um pedido ao judiciário. Quando ele se manifesta, quando ele profere uma decisão, quando ele, né, profere a sentença, ele está respondendo àquela ansiedade, aquele pedido que foi feito por uma pessoa, por uma parte. E ele está, não é, nesta forma,
ele está distribuindo a justiça. Não é a justiça de merecimento, não é a justiça com base no mérito, que você pede e você recebe aquilo que lhe é devido, mas é a pronúncia a respeito de uma solicitação. Havendo uma decisão, né, pelo tribunal, ele já está cumprindo com justiça. Por quê? Porque você foi até ele e pediu que ele se pronunciasse sobre um direito. E o magistrado, ele está se pronunciando sobre o seu direito. E por isso ele está exercendo o que nós chamamos de distribuição da justiça. Se você está satisfeito ou não, isto não cabe ao magistrado. Ele cumpriu com a função dele jurisdicional, que é distribuir a sua justiça ou a decisão sobre determinado conflito que lhe foi apresentado. Não sei se vocês conseguem perceber esse detalhe. E isso significa o quê? Proteção individual, né? A esfera da proteção individual, por quê? Porque eu, se não tenho, né, a quem me proteger, eu posso recorrer ao magistrado. E ele tem, né, poder, ele tem ali uma função que é justamente me ouvir e verificar se eu tenho direito. Se eu tiver um direito, ele vai proteger o meu direito. Né? Então, vocês têm aqui a importância da fase dos editos, né? Porque ele, por uma série de regras que estabelece, ele vai proteger, né, o particular. Ele vai ser um instrumento de proteção individual. E vocês têm aí a flexibilidade nessa distribuição da justiça. Né? Então, era uma regra geral para os magistrados, para os pretores, que vão determinar como é que essa justiça ela deve ser, né, analisada, ela deve ser executada e como é que as pessoas vão ser atendidas quando elas, né, pedem a proteção do magistrado, no caso do pretor. E então, o período do edito, nós vamos entrar na fase dos jurisprudentes ou dos jurisconsultos, né? O que nós temos aí? Nós temos aí a menção àquelas pessoas que tinham um conhecimento, né, sobre o direito. E essas pessoas, elas poderiam, então, né, ser os baluartes, né, elas poderiam ser aqueles ícones, né, do conhecimento jurídico, e elas tinham a possibilidade de dizer qual seria o direito cabível em cada situação. Por quê? Porque elas estavam baseadas numa prudência, no sentido aqui de uma sabedoria, né? Essas pessoas, elas não só tinham conhecimento técnico sobre o direito, mas elas também tinham um conhecimento a respeito da aplicação desse direito, né? Como é que o direito deveria ser aplicado. E aí vocês têm a menção sobre a Ética a Nicômaco, né? Que é uma obra que foi escrita por Aristóteles, e Nicômaco é o pai dele, né? Então ele escreve aí um livro em que ele lembra, né, da figura paterna, e isso transmite um sentido ético. Por quê? Porque a ética, ela importa justamente no dever, né? E nós recebemos essa ideia ou essa noção de dever justamente dos nossos pais, né? E por isso que os jurisconsultos ou jurisprudentes, eles deveriam empregar, né, nesta interpretação do direito, no conhecimento do direito, toda uma sabedoria,
toda uma discussão ética sobre o que deveria ser concedido para um ou o que deveria ser concedido para o outro. Aquilo que é o certo, né, e aquilo que é o errado. Né? E isto vem da filosofia, a divisão entre aquilo que nós devemos fazer, que é considerado certo, e aquilo que nós não devemos fazer, que é considerado o errado. E daí a noção entre o bem e o mal na sociedade, né? Aquilo que é o bem e aquilo que é o mal para a chamada, que está escrito no livro digital de vocês, de política social, e que nada mais, nada menos, representa o bom convívio social, né? Então, o juiz, o pretor, o magistrado, ele também terá esta função de levar a paz à sociedade. Ele tem que resolver o conflito para que aquela sociedade ela conviva bem, né? Para que ela tenha uma relação harmoniosa. Eu não posso, né, deixar de conceder os pedidos que são feitos. Por quê? Porque eu posso, né, induzir as pessoas a uma justiça privada. Né? Se elas não têm como obter, né, um reconhecimento dos seus direitos por uma figura de um pretor naquela época, elas naturalmente serão induzidas a resolver os seus conflitos por meio da violência. Né? Então percebam que o direito processual é um direito que nos permite uma ideia de racionalidade. Né? E por isso que nós não podemos, né, nos exaltar como nós gostaríamos diante de um magistrado. Né? Quando vocês começarem a tratar com os magistrados, vocês vão perceber que vocês têm uma série de regras, né, de tratamento, e vocês têm o tempo exato para falar ao magistrado. Né? Todos ali no processo, eles terão um tempo processual de manifestação. Né? Nós temos que ouvir a acusação, depois nós vamos ouvir a defesa, as testemunhas da acusação, as testemunhas da defesa, né? E depois nós vamos decidir a respeito daquilo. Então, é no processo que nós vamos ter a racionalização das nossas, vamos dizer assim, ânsias privadas. Né? Eu quero agir de uma forma violenta. O processo ele vai amenizar esta minha violência individual, né? Porque eu vou transformar toda essa minha ira, a minha raiva contra a outra parte, né, em mecanismos racionais para solucionar o conflito. Né? E se eu não tiver ali uma decisão que coloque fim a esta discussão, que coloque, né, fim ao conflito, eu não vou ter um bom convívio social. Portanto, os romanos eles já pensavam naquele momento, né, na importância do pretor para estabelecer a paz social. Não sei se vocês conseguem entender isso. Nós estamos às 20h50, nós estamos um pouco atrasados, eu acho, já, não? O de vocês era 8h30, e então nós vamos parar um pouco aqui, e nós voltamos daqui a 20 minutos, né? São 20h51, voltamos às 9h10, 9h12, tá bom? Vocês têm alguma questão a esse respeito? De tudo que foi falado? Para mim, não. Não? Tudo tranquilo? Então eu vou parar a gravação e a gente faz o intervalo, tá bom? Tá ok. Beleza.